é que o embaixador do sertanejo brasileiro nem precisou ir até a embaixada nos Estados Unidos se apresentar? Porque antes disso, teve a prisão revogada por um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Claro que eu estou falando do ícone do sertanejo brasileiro, Gustavo Lima, em que a sua defesa diz que ele não tem nada, rigorosamente nada a ver com o caso das bets. David de Tarso, nosso analista de segurança pública, entende tudo e mais um pouco, sempre do rastro da informação. Em que pé está essa história? Atualiza a gente, por favor. Exatamente, Marinho. Muito bom dia a todos. Há quem aponte até mesmo que houve uma perseguição política no pedido de prisão do cantor, porque o Nicolas Ferreira, até deputado, né, federal, chegou a fazer uma postagem usando aquela música do Ficha Limpa, né? Eu não vou reproduzir aqui que eu canto muito mal, mas fez essa postagem. Solta a voz! Também o candidato a prefeito aqui de São Paulo, o Pablo Marçal, também fez uma alusão dizendo que, olha, ele não é companhia aérea para trazer de volta a pessoa. Então, muita gente se colocando a favor da decisão dessa revogação da prisão do cantor Gustavo Lima. E, realmente, há uma série de divergências nesse pedido de prisão. A gente debateu bastante sobre isso ontem aqui no Morning Show e hoje a gente traz os novos desdobramentos. Afinal, o Gustavo Lima também tem show agendado aqui no Brasil ainda nessa semana e deve retornar, então, para cumprir essa agenda de shows. Ele está em Miami e deve voltar ao Brasil ainda nessa semana. E, meus amigos, e eu quero muito ouvir você, meu caro delegado Palumbo. O que você achou dessa revogação relâmpago, né? De investigado na lista vermelha da Interpol, poucas horas depois, um cidadão livre, leve e solto. O que você achou? Eu achei uma decisão justa, acertada. Ele ganha mais de 1 milhão por show. 1.200.000. 1.200.000 por show. Fora se a bilheteria exceder, né? Exatamente. Então dá muito mais que 1 milhão. Ele não precisava fazer nenhum tipo de rolo, de treta, de mutreta. Não precisava nada disso. E não fez. Eu acredito, sinceramente, que ele não tenha feito nada. Agora, as bets têm se tornado um grande problema. Por quê? São 111 bets legalizadas e 4.500 clandestinas. E ninguém está pensando nos lotéricos. Eu sou presidente da Frente Parlamentar, vice-presidente da Frente Parlamentar dos Lotéricos, e eles estão sofrendo muito, porque as pessoas estão deixando de ir até a lotérica para jogar esses jogos online. E tem gente que está gastando o Bolsa Família inteiro para ficar jogando isso. São mais de 13 mil lotéricas pelo Brasil, espalhadas pelo Brasil. Essas pessoas estão literalmente quebrando e o governo parece que não está se preocupando muito com elas. É o tema da vez. Acho que essa notícia que chegou a todos nós nos chocou pela extensão que o problema já parece ter chegado em um tempo tão curto, né, Paulo? Até porque o governo está começando a discutir medidas, indo exatamente ao encontro do que você acabou de trazer, para finalmente, de uma vez por todas, trazer previsibilidade, regulação mínima das casas de apostas online, agora que o endividamento das pessoas mais pobres, principalmente, se tornou um problemaço. E só no mês de agosto, para ilustrar aqui o tamanho desse abacaxi, mais de 3 bilhões, como diria Ciro Gomes com B de baiacu, 3 bilhões de reais vieram de beneficiários do Bolsa Família. E claro que a gente sabe que o brasileiro mais humilde também tem absolutamente todo o direito de fazer sua fezinha, isso faz parte até do cotidiano brasileiro, mas o montante que já se aproxima é um valor tão gigante que acaba indo ali pelos ralos das casas de apostas, quando poderia estar circulando na economia real. Jess, PP? Então, são 20 bilhões desde janeiro até aqui, então é um valor muito alto. E isso que o Palumbo bem interessou dos lotéricos é muito verdade, André. No mês de agosto, o rendimento ali, segundo estudos do Banco Central, o que eles pegaram de apostas dentro das bets foi cerca de 10 vezes maior do que todo o sistema de lotéricas do Brasil, então é algo muito considerável. E aqui a gente vê esse problema que é da ausência de regulamentação e da permissividade em relação ao funcionamento, sem as devidas manutenções ali do método de funcionamento, como que funciona, disponibilidade, se vai se ter um limite ou não e tantas outras coisas. Mas voltando ao caso do Gustavo Lima, eu gostaria de fazer um comentário em relação à própria decisão. A decisão do desembargador Eduardo, ela coloca que a acusação ali, o pedido de prisão sobre o Gustavo Lima seriam ilações impróprias e considerações genéricas, nas palavras dele, e também coloca que não haveria nenhum aparato material que comprovasse aquilo. Então aqui a gente vê mais do que uma injustiça nessa situação, nós vemos também o risco que teria sido, né, uma imagem. Imagine Gustavo Lima
preso aí, algemado, se tivessem o encontrado, o custo de imagem, o custo de reputação, por ilações impróprias, nas palavras do próprio desembargador. Isso mostra uma insegurança jurídica no Brasil gigante, como isso afeta principalmente as reputações. Que bom que a decisão já foi revista e o pedido em si revogado. Não devemos decretar, assim, prisões de pessoas por considerações genéricas, com certeza. Já que a Jess trouxe de novo o ponto, só fazer um comentário, né? Para quem não está acompanhando esse caso, a juíza Andréa Calado, ela determinou que a prisão do Gustavo Lima fosse. Então, esse pedido de prisão preventiva teve como base duas questões. Uma delas foi em relação a ele ter dado carona na aeronave dele para levar até o aniversário na Grécia, que ele fez naquela embarcação que custa quase R$1 bilhão. Ele alugou a embarcação e teria dado essa carona, então, para os donos da Vai de Bet. E também outra questão que está sendo investigada sobre os R$49 milhões que ele teria lavado por meio de duas empresas do Gustavo Lima. Então tem essas duas situações. Mas segundo o desembargador que a Jess acabou de citar, ele considera as afirmações, o pedido muito genérico. Então, assim, não tem base para realmente decretar a prisão do Gustavo Lima. Sem dúvida alguma. Por isso que eu guardo esse programa e cada vez mais os integrantes desse programa estão cada vez mais entrosados. Jess falou da insegurança jurídica, David trazendo aqui todos os fatos nesse enredo insano, mas eu vou tentar ajudar aqui, realmente cristalizar na cabeça da nossa audiência com o nosso bom dia para quem, porque não, vamos que vamos. Meus amigos, e o nosso bom dia de hoje vai para você que já não sabe se acompanha a justiça ou uma partida de ping-pong. Para quem ainda não entendeu, deixa eu tentar desenhar aqui. Em questão de horas, Gustavo Lima deixou de ser alvo da Interpol para voltar a ser um cidadão livre e desimpedido. Tudo graças a uma canetada de um desembargador que desfez, como quem apaga um rabisco, passando a borracha, a decisão da juíza que decretou sua prisão. Enquanto isso, nós aqui, meros espectadores, tentamos entender se ainda existe algo chamado segurança jurídica nesse Brasil ou se o país simplesmente virou palco de um grande direito freestyle onde as regras mudam conforme a dança. A juíza, que o David trouxe aqui, a Andréa Calado de Cruz, responsável pelo caso, coleciona polêmicas, tá? Já mandou prender jornalista e acabou denunciada ao Conselho Nacional de Justiça por abuso de poder. Também se envolveu em um escândalo de tráfico internacional de crianças enquanto atuava na Vara da Infância e Juventude de Olinda, em Pernambuco, claro. A justiça brasileira, vamos ser sinceros, se tornou uma grande montanha-russa. Uma hora estamos no topo e na outra despencamos. E enquanto isso, o grosso do jornalismo parece mais preocupado em especular o próximo capítulo dessa trama do que em vigiar os absurdos do judiciário. E assim, seguimos num país onde a letra da lei é torcida, moldada, espremida para caber em uma embalagem propícia aos propósitos de quem julga. Então, aqui vai o nosso bom dia para quem aqui acredita que ainda há ordem nesse caos. Mas, claro, essa é só a minha opinião e quero muito ouvir dos meus pares, porque, Pepe, ninguém melhor do que você para me ajudar a referendar se o que eu disse aqui tem exagero ou se de fato é a sensação que eu imagino que é compartilhada pela esmagadora maioria de quem está nos assistindo e nos ouvindo. Não, tem toda a razão, Marinho. Compactuo da sua ideia do que você colocou aqui, não é? Infelizmente, dos problemas do Brasil é a tal insegurança jurídica. Mas no caso específico de Pernambuco e da investigação contra a Bet, é bom lembrar que o sistema jurídico do Brasil funcionou. E funcionou bem, né? Primeiro que as pessoas acham anormal a polícia falar uma coisa e o Ministério Público falar outra. Não, não é anormal. Pelo contrário, várias conclusões da polícia, que a polícia faz, que a polícia tem, o Ministério Público não é obrigado a acatar. Inclusive, o nome do cargo é promotor de justiça, né? Aquela pessoa que promove a justiça. Então, o promotor bom, muitas vezes, não pede condenação, pede a absolvição do réu e do investigado, pede o arquivamento da investigação da polícia. Então, eu não vi nenhuma anormalidade da polícia ir para o caminho e o Ministério Público ir para outro caminho. O que eu acho anormal e um absurdo, eu coloquei aqui ontem, né, é a juíza de primeira instância se pautar na prisão do Gustavo Lima, né, dizendo que ele estaria dando guarida para criminosos, né, da Bet, sendo que a decisão dela foi no dia 3 e a viagem do Gustavo Lima foi no dia 1º. Né? Ou seja, Gustavo Lima ele pegou o avião para comemorar o seu aniversário com seus amigos, quer seja investigado ou não, antes da decisão. Né? E aí ele volta sem os dois, como se o Gustavo Lima tivesse que prender os dois por conta da decisão da justiça e levar de volta para o Brasil. Não tem lógica nenhuma, a decisão completamente teratológica. E nesse caso específico, o Tribunal de Justiça, que é a instância revisora, revisou ainda bem a decisão
contra o Gustavo Lima da prisão. Com a desconfiança do povo crescente junto às nossas instituições, e a gente ainda tem que ouvir do ministro Barroso, por exemplo, dizendo que a insegurança jurídica não passa de um folclore. Já começa a achar que mula sem cabeça, curupira e o saci pererê tem grande chance de existir, tá perambulando por aí. Marinho. Mas eu acho que vai nessa linha aí, né, cara? Claro, e se eu fosse promotor de justiça e recebesse um inquérito do Palumbo, eu ia arquivar sempre. Iria estar cheio de vício, com toda certeza. Você tá endireitando, você tá endireitando. Você andou muito bem ontem. Esse é o problema. Vamos baixar a bolinha do PP, vamos fazer um pacto aqui. Então. A gente tá Vamos falando baixar um muito bolinho. da carona do Gustavo Lima. Sim. Vou trazer os nomes, né? O José André da Rocha Neto e a Aisla Essa Sabina fera aí, Rocha, meu. que eles são donos da Vai de Bet. É isso aí. Mas fica essa impressão, né? Claro que vamos falar da Deolane também. A gente acaba, enfim, esquecendo que ela é uma personagem central desse enredo todo. Mas fica essa impressão, né? No país da insegurança jurídica, o povo cada vez mais descrente das instituições, acreditando cada vez mais na legalidade como um todo no Brasil. A gente vê esse padrão, né, Jess? De juízes, justiceiros na primeira instância, tentando atropelar o devido processo. E aí desembargadores normalmente entrando no circuito para tentar limpar a barra, corretamente nesse caso, que fique claro, geralmente de ricos e poderosos, dando a impressão de uma justiça cada vez mais elitista, um peso, duas medidas. Essa é normalmente a impressão que fica, e o povo descrente da legalidade como um todo. Mas olha, como eu disse, a soltura da Deolane Bezerra, da mãe dela, Solange Bezerra, e outras 15 pessoas, será que não demonstram a divergência de entendimentos entre a promotoria e a Polícia Civil de Pernambuco? David, me ajuda. Eu acho que não, mas David, qual linha você imagina que se sustenta nesse caso? Como o PP trouxe, a divergência faz parte, e aí cada um apresenta os seus argumentos e vê se é forte ou não. Mas falando da Deolane agora também, ela se manifestou nas redes sociais, a mãe tá solta, né? E aí a gente vai acompanhar agora um trechinho do vídeo dela. Mas ela pode falar na rede social agora? Põe na tela aí, velho. Agora pode. Será que o Põe Giba na coloca tela aí, pra gente? velho. Tô aqui com Mames, contando as aventuras da cadeia. Eu tava presa, meu Deus do céu. Já comi, comi uma tripinha. Olha, papis, aqui. Esse é hein? Esse não larga. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou falar tudo com vocês aqui, tá? Só tô organizando as ideias, porque eu fui querer ser amostradinha. Passei mais 14 dias presa. Enfim, meu Deus do céu. É tanta coisa pra contar, tanta coisa. Mas eu tô firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus, porque Ele é fiel e justo e Ele cumpre, e vocês não irão se arrepender de ter me apoiado. Aos que apoiaram, né? Quem não apoiou... Meus amigos, lembrando que a última vez que a Deolane abriu a boca, ela acabou voltando para a cadeia, então recomendo que talvez ela seja um pouquinho mais econômica. Boca fechada não entra mosquito e não volta pra cadeia. Repare bem, olha o Palumbo aí. Como eu já disse, já voltou a ficar amostradinha. hein? Amostradinha, Tá dando Mas risada, diferente dela, o Gustavo Lima tá bem claro de onde vem o dinheiro dele. Tá mas claríssimo, né? Mais de R$1 milhão por mês, fácil. E também convence, Jess? os depoimentos, né? Ali a gente viu alguma materialidade maior em relação aos depoimentos, as perguntas que estavam sendo feitas e as provas que já tinham sido aventadas nesse caso. Então, acho que isso também tem uma diferença. E eu vou até além. Eu acho que o ponto dessa história toda, ele vai até além da questão da justiça. Eu acho que ele também é um ponto da sociedade enquanto moral. Por quê? Porque quando a gente permite que esses influencers, e aí vale o influencer que for, usam das suas plataformas para promoverem de maneira errônea esses jogos de azar, eles estão contribuindo para o endividamento das pessoas. André, o estudo do Banco Central também alertou sobre como a inadimplência nesses jogos de azar está acontecendo. Então tem muita gente que ganha muito pouco, que acredita ali numa postagem que foi gravada 36 mil vezes para dar uma vitória, e acredita que vai conseguir dobrar ou triplicar seu patrimônio por conta disso. Esse estudo, até o senador Omar Aziz falou disso, só 0,8% volta para quem está ali apostando. O restante fica para a banca. Isso é absurdo. Então, assim, acho que tem um ponto moral aqui também, da gente tomar cuidado sobre divulgação desses jogos de azar. Pepe, eu fico aqui me questionando, aqui pensando cá com os meus botões, que é o seguinte: a Deolane foi muito clara em dizer que vai abrir o jogo, vai abrir a caixa preta, vai jogar tão somente com a verdade, apresentando a verdade para os seus fãs e mostrando como ela deve amar realmente os fãs, já que a justiça está procurando a verdade há mais de um mês e ela vai prestigiar os fãs com a verdade. Quando você achar que no momento que a gente cavucar tudo isso, tirando a perfumaria, a palavra que você adora, o que vai sobrar no final?
O que vai sobrar no final? O que tem de materialidade nesse troço? Eu espero realmente que a justiça dê uma resposta à população, até porque a máquina pública foi utilizada, foi gasto dinheiro para investigar essa Beth, né? Fizeram vários tipos de expediente, fizeram a investigação, prenderam pessoas, né? Se não tiver nada, será o maior tiro na água que eu tive notícia nos últimos tempos no Brasil. Agora, o interessante é o seguinte, Marinho, o Ministério Público ele entra com a denúncia, né? Exatamente quando tem a autoria de forma clara e quando tem a materialidade do crime, né? Indício de materialidade do crime muito bem definido, né? Se o Ministério Público, que tem o poder de entrar com a denúncia nesse caso, está reticente, né, e pediu para a polícia fazer mais investigações, não tem nenhum sentido a polícia pedir a prisão da Deolane e de outros investigados. Não tem nenhum sentido a justiça de primeira instância pedir a prisão dessas pessoas, né? Determinar a prisão dessas pessoas, né? Então, ou seja, há vários defeitos institucionais que a gente tem que consertar nesse caso concreto, que não dá para a gente aceitar isso. Agora, o ponto que eu queria só colocar aqui, que eu acho que é um ponto importante, né? A Deolane, quando ela voltou para a prisão, ela tinha uma decisão judicial que impedia ela de falar, que impedia ela de utilizar as redes sociais para se comunicar com o público, né? Você pode discordar da decisão judicial, mas discorda, né, de forma institucional, né? Recorre da decisão. Agora, o desembargador cassou essa decisão e a Deolane está livre para falar o que ela quiser. Então, eu espero que ela fale mesmo, que a gente quer saber o que está por trás de tudo isso. E para quem nos acompanha também pela TV, é importante enfatizar que tem a imagem dela sendo liberada e várias pessoas ali ovacionando ela, assim como foi da outra vez, né? E aí tem os apoiadores. Foi de graça? Eu fiquei impressionada. Eu vim de graça, só que não. Foi de graça? Ontem eu vi um vídeo de uma pessoa que fez uma tatuagem nas costas da imagem da Deolane. Então, assim, os fãs dela lá em jejum, muitos deles. Então, é uma situação para ser estudada até pela sociologia. Eu outro dia vi que ele fala sobre o Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado a acompanhar o delegado de polícia no relatório final. E se o Ministério Público não quis a prisão, deu um parecer diferente, o juiz também não é obrigado a concordar, tanto é que foi expedido mandado de prisão. Agora, muito provavelmente, eu acho que o Gustavo Lima vai ser inocentado disso, porque o Ministério Público já deu a entender, exceto se tiver outras provas, de que não há elementos nenhum para efetuar prisão, ou processo, ou coisa do gênero. Mas como aqui esse programa se atém, claro, também à importante tarefa de trazer no detalhe, com a maior precisão possível, todas as informações, conforme elas vêm se apresentando, Deolane solta, pedido de prisão de Gustavo Lima revogada. Como será que fica essa investigação nos próximos capítulos, olhando adiante? Ninguém melhor do que diretamente de Recife, o nosso repórter Joélio Alves, que tem mais detalhes de como as coisas vão encaminhar a partir de agora. Joélio, meu querido, conta pra gente. Como eu disse aqui, parece um grande ping-pong jurídico e a gente tentando acompanhar esse troço, mas no momento os dois grandes influenciadores e referências estão livres, leves e soltos. Mas você acha que o pesadelo dele junto à justiça acabou por aqui ou a gente pode esperar mais turbulência? Eu acho que sim, viu, Marinho? Bom dia para todos aí do Morning Show, da nossa sala de visitas, dos nossos acompanhantes aí da nossa audiência em todo o Brasil. Olha, quanto à juíza, a Andréa Calado, eu prefiro ficar calado, né? Vai que a juíza manda prender aí mais um jornalista, né? E esse jornalista que você falou é o Ricardo Antunes. É um jornalista bastante polêmico aqui, que de vez em outra ele traz umas verdades, e isso fez com que ele realmente tivesse aí a voz de prisão dado pela juíza Andréa Calado. Então, quanto à juíza, eu vou ficar calado nesse momento. Pois é, a Deolane ontem ela saiu da prisão. Ela estava presa no interior, como a gente falou aí, a 500 quilômetros, 300 quilômetros aproximadamente de Recife, né? Ela saiu ali através da colônia penal de Buíque, no Agreste de Pernambuco, na tarde de ontem, após a decisão do desembargador Eduardo Diulior de Maranhão, né, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e a mãe dela, Solange, também já deixou a prisão, como vocês mesmos mostraram aí, ela tomando café, né, pedindo aí, agradecendo as pessoas. Ela saiu sem tornozeleira eletrônica, ela saiu sem podendo postar as coisas nas redes sociais, porém arrependida, né, de ter falado ali demais, de ter
entrado mosca na sua boca enquanto ela estava saindo e, de repente, volta aí para a colônia penal. Mas, enfim, volta a ser presa. Mas agora a Deolane está solta. A saída de Deolane foi confirmada pela Secretaria de Administração, como a gente viu aí da Penitenciária de Ressocialização de Pernambuco. Ela acenou para o público na saída, né? Agradeceu, acenando ali a distância para as pessoas, acompanhada dos advogados, e não se sabe ainda se ela ficará no estado de Pernambuco ou se vai ficar em São Paulo. Quanto ao caso aí do Gustavo Lima, vocês erraram em relação ao valor mensal aí de Gustavo Lima, que seria R$1 milhão por mês. R$1 milhão seria quase um show do Gustavo Lima, que passa dos R$800 mil o show do Gustavo Lima. Se ele faz em torno de 20 shows por mês, calcule aí quanto não vai dar, né, a sua receita mensal. Ei. A situação dele, ele foi acusado dessa forma arbitrária, de alguma forma aí que a gente está entendendo desse jeito. A prisão do artista, no entanto, ela foi revogada ontem, né, pelo próprio desembargador, por meio de habeas corpus e julgado em caráter liminar. Vamos ver aí o que é que acontece, né, nos próximos capítulos. Gustavo Lima está tranquilo, segundo aí a assessoria dele, né, ele está tranquilo, vai retornar para o Brasil, deve prestar algum depoimento, deve esclarecer a imprensa, né? Deve dar declarações. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Enquanto isso, a Deolane, junto com sua mãe e os outros aí que estão envolvidos nesse caso, estão comemorando aí sua soltura. De Recife, para o Morning Show, Joélio Alves. Bom, meu querido, obrigado, Joélio Alves, sempre aí trazendo os últimos detalhes, as últimas informações vindo de Pernambuco. Obrigado, querido. 10 horas e 24 minutos para você que está nos assistindo e também nos ouvindo, e para você que está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio do Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muita coisa para a gente repercutir para vocês ainda hoje no nosso Morning Show. Fica com a gente. Meus amigos, a gente estava vendo aqui as imagens projetadas na tela, né? E até, assim, é quase flagrante a gente notar que tem quase toda uma linguagem ali dentro do fã-clube da própria Deolane, cartazes dizendo a mãe tá estourada, esquece. E a própria Jess estava falando que alguém fez uma tatuagem em homenagem a ela. Eu acho que a internet está repleta desses exemplos de tatuagens grotescas que o brasileiro decide cravar no própria pele, né? Alguma para citar aqui. A mais recente que eu achei um absurdo, tatuaram a cadeirada do Datena no Marçal. Não sei se vocês viram isso. Eu não sei o que dá na cabeça dessa pessoa, mas isso aconteceu. Mas pode procurar. Fã, né? Tem muito fã. O sargento que trabalha comigo, o sargento Victor, ele tem a tatuagem do Felipe, do Fluminense. Nossa, achei que era o Monteiro. Quando ele jogava no Palmeiras e foi campeão da Libertadores, ele fez. É normal isso, né? Ela tem milhares de fãs. Assim como o Gustavo Lima, pode ter certeza que tem gente que também fez tatuagem do Gustavo Lima. Mas do cara... eu só acho difícil improvável fazer do PP, aí eu já acho mais complicado. Depois de ontem a chance até aumenta, né? Não? O sujeito está agora abraçado pelas hostes marçalistas? Não. Procede? Não. Eu sei que o Palumbo quer fazer uma tatuagem minha. Eu vou fazer uma tatuagem da Lígia Mendes. Fazer o quê? Nossa querida Lígia Mendes, já aqui no Morning Show. Ô Marinho, agora... Mano Ferreira, você aqui, você com lugar de fala, pernambucano, vendo esse banzé jurídico se formar, tua síntese dessa loucura toda? Eu confesso que nessa história toda eu fico imaginando as interações de Deolane dentro do presídio, né? Porque imagine essa figura, lembrando que lá no presídio de Buíque estão as famosas, pelo menos em Pernambuco, canibais de Garanhuns, que eram mulheres envolvidas numa quadrilha que, na época que foi descoberta, era basicamente uma seita que matava pessoas para usar a carne das pessoas para fazer risoles, que depois eram vendidos e as pessoas não faziam ideia que estavam comendo carne humana. Imagine a interação entre Deolane e as canibais de Garanhuns. Ô, mano, eu fiquei preocupado agora, picadinho de Garanhuns? Eu fiquei preocupado, porque no vídeo ela fala assim, tava comendo uma tripinha aqui agora. Falou isso mesmo? Falou no vídeo que a gente mostrou há pouco aí. Verdade. Ela hábil comunicadora que pra ter esse... Tripa mesmo, lá em Pernambuco? Não, expressão pra alguma... Ela deve jogar. Eu acho que deve ter algum duplo sentido, ou pelo menos ela quer... É buchada, né? Geralmente é tripa de bode, tripa de algum animal, assim. Você gosta de miúdos, mano? Você gosta de miúdos? Eu adoro miúdos também.